Bom, gente, uma alegria estar aqui com vocês, uma honra. Cada dia eu fico mais feliz quando tenho contato com estas iniciativas, pela forma coletiva de trabalho e porque vocês estão sempre buscando soluções para melhorar. Ninguém se acomodou, ninguém ficou, ninguém está desiludido, na educação não dá, eu às vezes fico meio sem esperança, aí encontro alguém fazendo uma coisa super legal e falo, não, tem jeito, e vocês me ajudam, né, nessa questão de saber que tem jeito. Mas eu queria, antes de começar, que vocês dissessem quem são, de onde são, o que fazem na secretaria, ou se são professores. Vamos começar? Eliedene? Eliedene está aí? Gorete Camelo. Opa, estou. Eliedene, então comece. Já estava respondendo ali a frequência. Bom, meu nome é Eliedene Rosa Cuba, estou secretária municipal de educação do município de Cedral, Maranhão, e estamos aqui para compartilharmos aí as experiências, né? Aprendermos, ver como é que a gente vai trabalhar daqui para frente. Então, é isso aí. Né? Bem-vinda, Eliedene. Então, é um prazer, muito bom estar com vocês aqui também. A Gorete também trabalha aqui conosco também. Então, a gente está aí para partilhar aí desse momento. Né? Que bom. Benedita. Oi, boa tarde a todos. Eu sou a Benedita Ferreira, secretária municipal de Mirinzal, secretária de Educação. Estamos aqui também para... Você ficou sem som, Benedita? Está sem som. Sim. Pronto. Ok. Então, somos aqui de Mirinzal, pertinho de Cedral, onde a professora Eliedene é secretária. Somos vizinhos e estamos aqui também para compartilhar essas experiências. Que bom. Bem-vinda. Cleia Serra. Boa tarde a todas. Eu sou professora Cleia, município de Porto Rico do Maranhão, vizinho de Cedral, Mirinzal. Eu trabalho aqui na Secretaria de Educação com o professor Jorge Aidson. E, assim, aqui a gente está também para aprender, ouvir e compartilhar experiências. Bem-vinda, Cleia. Obrigada, viu? Gorete Camelo. Olá, eu sou Gorete Camelo, sou assessora técnica do ADE dos Guarás. É uma grande alegria poder participar desse momento informativo, dessa partilha de saberes. E esse trabalho colaborativo, ele é motivador. E a pandemia tentou nos afastar, mas não conseguiu, nós somos mais fortes. Se a gente não consegue estar juntinho, lado a lado, mas a gente usa as tecnologias e assim continuamos caminhando, continuamos avançando. Tem até uma música, ó Pilar, eu sou um pouquinho cantora, eu e Tamara. Nós, inclusive, já montamos uma dupla. É mesmo? Quero show! Pois é, e tem uma música que diz que a gente não precisa estar grudado para estar juntos. Exatamente. Então, mesmo a distância não nos separa e a beleza da caminhada depende de quem caminha conosco. Hoje nós não podemos caminhar presencialmente, mas virtualmente estamos juntos. O ADE dos Guarás saúda a rede de colaboração, saúda a nossa querida Pilar. Gente, é uma honra tão grande, eu estou emocionada. Professora Pilar, que a gente conhece, é referência
do nosso Obrigada. Brasil e fora dele. E aí eu já estou até fazendo print da tela para dizer, ó, passei a tarde com o Pilar. Que alegria, que honra estar aqui, viu, Gorete? Pois Obrigada. é, estamos muito felizes. Mais uma vez, agradecer a Tríade, agradecer nossas queridas Tamara, Francine, nosso bichinho de pé. Muito obrigada, meninas. Obrigada por esse trabalho que a rede vem fazendo. Obrigada, professora Pilar, por aceitar nosso convite. Agradecer a todos os integrantes do ADE dos Guarás. Obrigada a todas as secretárias e secretários aqui presentes, a equipe técnica da CEMED. E estamos aí. Pilar, desculpa, é porque eu falo demais, me perdoa. Beijo. Beijo, querida. Josete. Olá, Oi, boa tarde a todos e a todas. Eu sou a professora Josete, de Porto Rico do Maranhão. Trabalho na Secretaria de Educação, junto com o professor Jorge Aidson. E estamos aqui para somar. Muito bem, Boa tarde a todos. bem-vinda. Agora é porque eu estou com a minha tela meio pequenininha, deixa eu pegar a lista aqui do lado. Antônio Rodrigues. Antônio está aí. Tá, estou. Olá, boa tarde a todos. Sou o professor Antônio. Estou coordenador da Educação de Jovens e Adultos no município de Cedral, trabalhando juntamente com a professora Eliedene. Ela está secretária e nós estamos aqui somando forças nesse momento tão difícil, né? Já cantou a Gorete, né? Quando caminhamos juntos, a estrada fica mais curta e o caminho mais lindo, né? Esperamos que tenhamos hoje mais luzes para o nosso caminho. Né? Desejo um bom trabalho a todos. Obrigada, Antônio. Denilda. Denilda está aí? Sim, estou. Boa tarde a todos. Sou professora Denilda, trabalho na CEMED de Porto Rico, com a professora Cleia, a professora José, o professor Santos. Estou aqui para compartilhar esse momento aí de conhecimentos. Boa tarde. Seja bem-vinda. Depois da Denilda, Edileia. Boa tarde. Eu me chamo Edileia, trabalho aqui na Secretaria de Educação, professora Eliedene, junto com a Virleide, Joana, Rodrigo. Estou aqui De qual para município, Edileia? Cedral. 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 Bem-vinda. Obrigada. Eliedene já falou. Fabiana. Boa tarde, eu sou a professora Fabiana, estou trabalhando como articuladora municipal no município de Cedral, juntamente com toda a equipe pedagógica, a Edileia, a Joana, Irisleide, e estamos juntos aqui para somar. A secretária é a nossa professora Eliedene. Boa tarde a todos. Muito bem. Gorete falou. Irisleide falou? Não, né? Irisleide. Irisleide está aí? Não vi ela. Joana. Eu botei correio mesmo. Josete já falou, já, de Porto Rico. Joana Machado, está aí? Falei. Boa tarde, eu me chamo Joana, faço parte aqui da equipe da Secretaria Municipal de Educação de Cedral Maranhão,
trabalho junto com a professora Eliadene, e o restante aqui da equipe, Fabiana, Edileia, Irineide. E para mim é um grande prazer poder estar aqui para aprender e socializar com vocês. Obrigada, Joana. José está com o microfone aberto. Se puder fechar, ótimo. Lena. Lena Ribeiro. Lena está aí? Não. Laís. Irineide saiu por quê? Boa tarde, Aí, sou gestora da Web Manuel Martins da Silva, de Guimarães. Você é de onde, Laís? Eu não escutei, porque deu um eco. De Guimarães. Guimarães. Eu sou gestora da escola, da escola Web Manuel Martins da Silva, no Damásio. É um povoado da cidade de Guimarães. Muito bem, bem-vinda, viu, Laís? A Muito Lena obrigada. não está. Lourdinéia. Lourdinéia Garcia. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Oh, Eu sou Lourdinéia, coordenadora da Educação Infantil aqui do município de Guimarães. muito bem, bem-vinda. Obrigada. Rosiluce. Rosiluce. E tem alguém como CEMED, que eu não sei se já falou ou não, porque eu não sei se é CEMED de onde. Boa tarde a todos. Sou a Rosiluce, do município de Guimarães, coordenadora das séries iniciais. Muito bem. Então, tem mais alguém que não falou, gente? Que não se apresentou? Ana Cleide, já falou? Está chegando aí, dando boa tarde. Ana Cleide. Alice. Ana Cleide. Sou da Secretaria de Cedral, Municipal de Cedral, e sou coordenadora da Educação Infantil. Estou aqui para aprender e entender também esse projeto aí novo e compartilhar aqui com as colegas também. Seja bem-vinda. Na verdade, eu quero aprender, né? Quero aprender, estudar. Muito bom. Então, estamos aqui para isso. Alice, você apareceu o seu rostinho aí. Pode falar. Seu microfone está desligado. Sou a professora Alice e estou na Secretaria de Educação como coordenadora operacional do Estatuto Escolar para a Escola Montessori. Eu escutei. Vocês escutaram, gente? Está baixinho. De onde que ela é? Sou professora Alice, da cidade de Guimarães. Estou na Secretaria de Educação, prestando serviço como coordenadora do Educativa Escolar. Que legal, muito bom. Bom e necessário, né? Pilar, está chegando ainda bastante gente aos poucos, né? Mas já temos 23 pessoas na sala e... Tem 4 municípios, né, Tamara? Cedral, Porto Rico do Maranhão, Guimarães e Mirinzal. Gorete, ela representa todos, né? Ela já é de Serrano,
ela está em Porto Rico, enfim. Mas a gente entende que vocês representam todo um território maravilhoso, que eu tive a felicidade de conhecer, com todos os seus desafios, mas com as suas belezas também. Mas à medida que as pessoas forem chegando, a gente vai pedir para ir se apresentando aqui, tá, Pilar? Tá bom. Então, vamos começar, gente? A Tamara vai colocar a apresentação. Nós vamos conversando. Podem me interromper a qualquer momento, tá? Se quiserem perguntar, dúvidas, só me interromper. Então, vocês pediram para a gente conversar sobre, desculpem, o contexto da pandemia e avaliação na pós-pandemia. E conversando isso há 2 semanas com o Ricardo, da Fundação Itaú, e a Tamara, o Ricardo me passou uma plataforma muito, muito legal, que a Fundação Itaú, a Fundação Lehman, vários se uniram, que é uma plataforma de apoio à aprendizagem. Então, a gente vai chegar lá, mas eu acho que é um grande passo. Já está mais ou menos feito o roteiro, claro, que sem você, sem o comprometimento, isso não vai acontecer. Então, pode passar. Eu sou Pilar, eu sou aposentada como professora da rede municipal de Belo Horizonte. Eu fiz História na UFMG, fiz especialização em Gestão de Sistemas Educacionais na PUC e fui, aos poucos, começando a trabalhar com a gestão. Trabalhei como diretora do Centro de Formação dos Professores, depois eu fui vice-diretora de escola, secretária de Educação de BH, fui presidente da Undime, que essa semana está realizando o seu fórum. Depois, o ministro Fernando Haddad me convidou e, em 2007, eu fui para Brasília, fiquei no MEC como secretária nacional de Educação Básica e fiquei até 2012, e foi uma oportunidade muito grande, muito forte, de conhecer o Brasil inteiro, de ter contato com diferentes realidades, diferentes demandas, no momento em que havia um projeto que nos guiava, que chamava Plano de Desenvolvimento da Educação, o PDE, que criou o PAR, que criou o CIMEC, que criou o IDEB, e o IDEB nos deu metas, nos fez conhecer as diferenças da realidade brasileira, e eu sou uma mulher de muita sorte, porque do Brasil inteiro eu só não conheço, sei lá por quê, o estado de Roraima. Todos os outros eu conheço. Maranhão, então, eu já fui mais de 10 vezes. Em São Luís, ainda não tive a alegria de conhecer os Lençóis Maranhenses, mas já fui em Arari, já fui muito, já teve fórum da Undime aí, quando o governador era o Jackson Lago. O Fórum Nacional da Undime foi na inauguração do Centro de Convenções do Maranhão. Então, de mil maneiras, eu tive essa oportunidade. Quando eu saí do MEC em 2012, eu fui trabalhar na direção de uma fundação. E aí foi um outro olhar de um outro lugar, que é o que a gente chama de terceiro setor. E que eu fiquei 8 anos na Fundação SM, até dezembro de 2020, e foi também, né, um campo de conhecimento, de saber como é que o terceiro setor age, de ver a área pública e os governos estando sentados em outro lugar. E como eu já estive neste lugar que vocês estão, eu tenho muita empatia. Eu sei o que vocês passam. Aliás, eu sei, mas eu nunca passei na gestão por nada parecido com a pandemia e os efeitos na educação.
Eu entendo vocês, mas eu já enfrentei greve, enchente, assassinato dentro de escola, mas nada chega perto do que essa pandemia que dura 1 ano e meio, né, desde março do ano passado. E aí, pode passar, Tamara, eu acho importante que a gente entenda que essa pandemia, como diz a historiadora Lilia Schwartz, ela dá início ao século XXI. O século XXI não começou em 2000 nem em 2001. O século XXI começa em 2020, em termos de história. Assim como um outro historiador chamado Eric Hobsbawm falava que o século XX começou com a Primeira Guerra Mundial, porque são marcos históricos tão fortes que mudam tudo. E essa pandemia, ela muda muita coisa. Agora, nesse momento que a gente está no momento de baixa contaminação, baixa ocupação de leito de UTI, né, mais de 30% da população brasileira totalmente vacinada, a gente consegue respirar um pouco e tentar entender. E aí, eu tentei colocar aqui que ações estratégicas eu faria se eu fosse secretária de educação de algum município. E eu já vi que vocês, 4 municípios, né, já tem a questão da busca ativa. Aliás, o Unicef, no Maranhão, ele já desenvolve esse projeto há mais tempo, e é um projeto que é muito importante, mas não basta, gente, ir lá, identificar a criança que evadiu, trazê-la de volta para a escola, se a gente também não escreve um projeto para que essa criança fique na escola. Voltei para a escola e fiquei. Nós temos discutido, inclusive, com a Fundação Vale, e o projeto que ela tem aí no Maranhão, né, que são os municípios que a estrada de ferro da Vale passa, sobre essa questão. Quer dizer, já existe o Busca Ativa todo estruturado do Unicef, mas a gente tem que pensar neste projeto pedagógico que garanta a permanência e a aprendizagem, porque ficar na escola sem aprender também não resolve. E aí é importante que a gente conheça essa realidade e que a gente entenda que é necessário um projeto que faça a escola virar um lugar interessante, um lugar acolhedor, né? Um lugar em que a criança se sinta, a criança, o jovem, o adolescente, o adulto. Eu vi que aqui, né, tem professores, tem um professor de EJA, coordenador. A gente tem que pensar isso. Por que as crianças saíram da escola? A evasão escolar não começou com a pandemia. Nós já sofremos com esse problema tem muitos anos. E a gente busca as crianças, faz correção de distorção idade-série, mas a escola continua produzindo crianças que saem da escola, crianças que são reprovadas. Então, é preciso que a gente pense que também, como todas as crises, a pandemia nos traz uma oportunidade. Para que a gente possa mesmo garantir uma escola diferente, primeiro a gente tem que saber assim, por que as crianças evadiram? Este saber por que as crianças evadiram significa ter um conhecimento de cada família, de cada criança, no território da escola. A gente, na educação integral, fala demais de território, de comunidade, mas a gente não consegue entender muito, achando que território é o bairro que a escola está. E eu conheço o bairro. Não é só isso. Quais são as tradições culturais? Quais são os grandes problemas? Tem muito desemprego? Não tem? Tem água tratada? Tem. Tem acesso à internet, que é tão estratégico para a gente agora. Então, é muito importante que, neste trabalho de busca ativa, ao localizar uma criança ou adolescente que saiu da escola e não voltou,
saber por quê. Foi trabalho infantil? Foi violência doméstica? Foi fome? Foi impossibilidade de resolver os exercícios que eram mandados, impressos? Porque a gente sabe que muitas crianças, muitas, milhares, não tiveram acesso à internet. E eu tenho dito insistentemente que acesso à internet é direito. O governo, as políticas públicas, municipais, estaduais e federal, elas têm que se comprometer com o acesso à internet para todos. Porque isso, quem não tem acesso à internet, esse número de crianças, adultos, isolados da internet, agrava a desigualdade. Então, é preciso política pública, porque se é direito, gente, é uma coisa que é para todo mundo. Eu não posso falar que tem direito à educação, né, e tem 20% das crianças do meu município fora da escola. Eu estou cometendo um crime, chama crime de responsabilidade. Qualquer promotor do Ministério Público, vocês sabem disso melhor do que eu, né, eles podem acionar e abrir um caso, né, de incapacidade administrativa, de não cumprimento da Constituição. Então, é muito importante que, ao levantar as causas, vocês também identifiquem soluções para essas causas. A questão foi fome. Como é que a gente resolveu a merenda escolar, se transformou em cesta básica, se garantiu que os pais e mães, principalmente os pais, não trocaram por bebida, não trocaram por cigarro. Aqui em Belo Horizonte aconteceu muito isso. A Secretaria de Assistência Social é muito ativa, a secretária é uma mulher incrível, e eles saíram, né, investigando, né, e descobriram que era distribuída a cesta básica, mas algumas crianças não continuavam sem se alimentar. Quando está na escola, isso está garantido, porque a merenda escolar, ele chega lá de segunda a sexta e tem a garantia da alimentação. Tem algumas pessoas que falam, mas a escola não é obrigatório e não é obrigação dela fornecer alimentação. Se a gente estivesse na Suécia, ou se a gente estivesse no México não, desculpa, se a gente estivesse na Espanha, né, a gente realmente não tem obrigação. Tanto que na Espanha, as crianças que querem comer em casa, na escola pública, os pais pagam, porque parte do princípio que todo mundo tem comida em casa. Mas se o governo identifica alguma família, e aí principalmente as famílias de imigrantes, que não tem comida, a família não precisa pagar na escola. Então, garantir direito, gente, é ter política pública. E vocês estão no lugar muito privilegiado para isso, que é onde vocês têm poder. E eu sempre insisto, poder não é ruim. Ele te dá instrumentos para resolver problemas e para colocar o seu projeto em prática. O poder não serve só para arrumar emprego para a mulher do vereador, para pedir, você sabe, né? Eu não vou começar a enumerar aqui. Não, ter poder, por isso que é bom ganhar a eleição, porque quando você ganha a eleição, o seu projeto de governo, o seu programa de governo, terá legitimidade para ser implementado. E aí vocês têm poder. O prefeito que foi eleito escolheu vocês para ajudá-lo a cumprir o programa de governo. A outra questão, tem que identificar, para a gente poder voltar, a situação física de cada escola. Eu não sei se vocês já fizeram, mas é uma planilha, uma tabela simples que tem. Eu vi isso agora, né, eu sou de uma cidade muito pequenininha de Minas, que chama Arantina. Eu passei a última semana lá. É uma cidade de 3.000 habitantes, e o secretário se reuniu comigo e com a Cleusa Repulho, que estava lá também, e os problemas são os mesmos de todo mundo. Pode ser pequeno, pode ser grande, né? E aí ele fez uma tabela, são 4 escolas,
né, entrando a educação infantil, ensino Fundamental 1, Fundamental 2, a creche, e ele fez uma tabela, que é isso, assim, tem janela? A janela tem ventilação? Porque se não tivesse, for só aquele basculante ali em cima, tem que quebrar e fazer uma janela grande. A premissa da volta às aulas é estar em ambientes que sanitariamente sejam seguros. Tem que ter ventilação, tem que ter pia, tem que ter sabonete líquido, tem que ter álcool em gel. Isso tudo custa dinheiro, mas isto é manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE. Vocês podem utilizar os recursos dos 25% da educação e do Fundeb para fazerem isso. Mas vocês precisam saber como que está a situação de cada escola. Tem telhado? Não tem? Tem carteira suficiente para você tirar metade das carteiras da sala de aula, mas criar na biblioteca, no pátio, na associação comunitária, no parque ao lado, outra sala de aula? Porque eu tenho brincado, mas é sério. O fato de eu colocar metade das crianças na sala não significa que a outra metade desapareceu, evaporou, ela está lá. Então, esses detalhes práticos, eles vão facilitar muito, né, o retorno às escolas com segurança. Como é que está a articulação de vocês com a saúde e assistência? Aquilo que a gente chama de intersetorialidade. Você trabalha com a saúde pode te dizer quantas crianças e adolescentes ficaram órfãos, perderam pai ou mãe, ou a cuidadora. Lembrem-se, grande parte das crianças brasileiras pobres são criadas e cuidadas pelas avós. A linha é sempre feminina, né? São as avós, são as mães, mas quantas crianças estão órfãs? Quem está cuidando delas? Porque se a mãe foi para São Luís, ou mesmo para o Sudeste, para arrumar emprego, para poder trabalhar e dar uma vida melhor, ela deixou seus filhos com a mãe, vamos supor que a mãe morreu de Covid, quem está cuidando? Isso também é obrigação da assistência. Vocês não têm que ir lá fazer o papel da assistência, mas você tem que estar articulado com a assistência, né, para poder saber disto, né, e cobrar ações da assistência e da saúde para garantir que as crianças estejam cuidadas. A outra questão que não está aqui, gente, nós temos que trabalhar com luto. É duro, porque ninguém quer... Eu costumo dizer que a única coisa... Eu costumo dizer não, isso é uma verdade. A única coisa que a gente tem certeza na vida é que a gente vai morrer. Mas, como a gente, na maioria das pessoas, a gente gosta muito de estar aqui, a gente prefere não falar sobre esse assunto. É um assunto muito delicado, mas nós vamos ter que conversar, porque professores podem ter perdido seu marido, sua esposa, o pai, a mãe, os irmãos, né? E como é que nós estamos voltando para a escola? Então, esse trabalho é um trabalho que, para nós, na escola, é sempre meio um tabu, mas tem gente na assistência, tem gente na saúde que pode nos ajudar. Tem que detalhar o orçamento, e se vocês não entendem de orçamento, que eu compreendo muito bem, porque eu também tenho uma grande dificuldade com números, mas tem que ter uma pessoa na sua equipe, então, que entenda. Não deixe o secretário da Fazenda traduzir para você, porque os secretários da Fazenda têm uma obrigação grande, que é não furar o orçamento, ou tentar tirar um pouco de dinheiro de um lugar para colocar na saúde, vocês conhecem isso. Se você domina, se você entende, você chega para conversar com o prefeito, ou com o secretário, ou com o sindicato, né, com outra segurança.
E é preciso também trabalhar com os municípios próximos, que é isso que vocês fazem. Essas redes de colaboração, e é o mais forte e inovador que vocês têm, né, seja o ADE dos Guarás ou qualquer uma das outras 20 iniciativas, vocês têm um potencial de trabalho muito grande, que é articular a busca ativa com estes municípios próximos, né, que é articular a questão do orçamento fazendo uma reunião conjunta e que cada um tira uma dúvida. Né? Isso é muito importante e é o que vai dar segurança para vocês. Antes de eu continuar, alguém quer falar alguma coisa? Mãozinhas levantadas. Tamara coordena para a gente, né, Tamara? Mas acho que eu vou continuar. Não tem ninguém com a mãozinha levantada. E para quem quiser, à medida que a professora Pilar for fazendo as observações, podem colocar perguntas no chat, não precisa esperar o final, não. A gente vai avisando a professora caso surja alguma dúvida, reflexão, observação de vocês, tá? Então, pode passar, Tamara. E aí vem uma outra questão desse contexto da pandemia, que é o ensino híbrido. Todo mundo tem falado de ensino híbrido, primeiro como se fosse uma invenção da pandemia, não é? Há muito tempo que eu digo assim, 5, 6 anos, que a gente discute educação integral e fala muito do ensino híbrido. O ensino híbrido não significa uma parte das aulas presenciais, outra parte das aulas em casa. O aluno vai 2 dias para a escola, fica 3 dias em casa, isso é ensino híbrido. Não é. O ensino híbrido, ele é um grande aliado de vocês, ele pode ajudar a reinventar a escola, ele dá mais autonomia para o estudante, porque vamos supor, garantimos que todos peguem um livro na biblioteca, que todos tenham um roteiro e que eles, em casa, leiam o livro e preparem cartazes sobre o livro. Eles estarão sozinhos, não precisa de ninguém mandar tomar conta. Eles farão, e no dia que eles forem para a escola, eles apresentam e os professores e professoras dão sentido, corrigem, fazem outras questões para eles irem buscar as respostas. Essa autonomia do estudante é muito importante. Eu estava lá agora na casa, né, que a minha irmã mora, que era a casa dos meus pais, e o filho dela foi com a mulher e os 2 filhos pequenos, o Raul tinha 1 ano, a Joana estava com 5. Eles foram para lá, para Arantina, com a pandemia, e ficaram. E as crianças que viviam num apartamento num bairro de Vitória, de repente elas estão num lugar que não tem edifício, que não tem trânsito, e a gente fica sentado na varanda e passa um carro. Todo mundo sabe de quem que é o carro. Fulano está saindo, fulano está chegando. Tem um cachorro grande, que o Raul, que agora vai fazer 3 anos, vive pendurado no pescoço do cachorro, como se fossem amigos. Eles sabem onde eles podem descer, onde eles podem subir, porque a mãe tem uma intenção naquela educação. E aí eu falo, nossa, Letícia, a gente às vezes fica aqui o tempo inteiro, cuidado, menino, porque a gente levou nossos filhos, né? Depois vieram os sobrinhos. E ela falou, Pilar, eles foram aprendendo, porque eu olho. Então, assim, ir no galinheiro não pode ir descalço. Então, o Raul vai para o galinheiro, ele volta correndo, põe a bota dele, essa bota 7 léguas de plástico, e vai correndo para lá. Porque o dia que eles acharam uma cobra, e tem muitas, eles mostraram para os meninos, depois foram no livro lá e viram o que era. Criar autonomia, é criar responsabilidade. E eu fiquei muito encantada assim, com os 2, que têm uma vida totalmente diferente das crianças que estão aqui na cidade, né? Só comem comida fresca, comida da horta.
E a Joana, que estava alfabetizando ano passado, e que, claro, teve muita dificuldade, elas acharam uma professora da cidade, que é construtivista, que foi uma sorte. Ela vai lá 2 vezes por semana e ajuda a Joana no processo de alfabetização, porque a Letícia é jornalista, ela falou para ela, não sei alfabetizar. Mas criaram as condições. Então, quando a gente fala de autonomia, eu estou dizendo também de responsabilidade. Mas responsabilidade significa que a pessoa acredita que eu sou capaz. E se eu acho que a pessoa não é capaz, eu vou tomar conta, eu vou telefonar. Não é quando o filho adolescente da gente sai e a gente acha que não, ele só vai fazer bobagem, a gente vai atrás, a gente fiscaliza. Tudo bem, mães são assim, né? Eu já fui mãe de adolescente, mas você não está criando responsabilidade. E o ensino híbrido traz esse debate. Quando ele combina diferentes formas de estudar, mistura recursos, tem aula presencial, tem aula online, tem plataforma, os alunos vão fazer escolhas com liberdade, com responsabilidade e motivação. Então, os especialistas que discutem educação integral discutem muito essa questão da autonomia. Por isso que, quando vocês estiverem pensando como é que a gente vai fazer com essas crianças todas na escola, quando voltar, elas não vão usar máscara, elas vão se aglomerar, lembrem-se, todo mundo está usando máscara. O secretário de Educação de Arantina me disse que ele faz reunião com as crianças na praça, que é a praça da cidade, e que eles todos chegam de máscara. A máscara de pano, pode ser uma máscara descartável, é uma cidade muito pobre, mas eles já incorporaram. Né? A Joana sai correndo, porque ela vai lá e fala, eu falo, Joana, vai lá na venda, que é a venda, né? Traz um arroz. Ela põe a máscara, põe a bota, desce correndo, volta. Então, as crianças também têm responsabilidade, a gente tem que acreditar nelas. Se eu não confio na criança, se eu não confio no professor, a relação é sempre de desconfiança. E, nesse sentido, o ensino híbrido, ele provoca esta atitude nossa, de confiar mais, né, de acreditar mais. Quando começou a pandemia, muitas empresas acharam que as pessoas não iam trabalhar e mandavam clicar no mouse ou clicar na tecla Enter de 15 em 15 minutos. E aí eu comecei a ver meme, né, de gente que amarrou o mouse numa corda, no ventilador, à medida que o ventilador virava, ele conseguia dar um clique. Porque a gente não confia. Quando você confia, as pessoas retribuem sua confiança. Não todas, tem sempre aquelas que vão nos decepcionar, mas em vez da gente falar, fulano, senta e conversa. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é um diálogo, e o diálogo é isso, senta e conversa. Tente se colocar no lugar dele, né? Respira fundo antes de falar. E o ensino híbrido traz tantas ferramentas importantes que leva a esse trabalho com mais responsabilidade e com mais confiança. Pode passar. E aí, pessoal, tem essa plataforma. A gente vai conseguir navegar na plataforma, Tamara? Porque essa plataforma, gente, chama Apoio à Aprendizagem.caeddigital.net. A gente pode... Eu vou entrar nela, pode ser? Pode. Porque tem várias questões que a gente está levantando. Por exemplo, nós vamos fazer avaliação. Essa avaliação é diagnóstica. E se a gente descobrir que alguém não aprendeu nada? Né? O que a gente vai fazer? E aí, essa plataforma, que também é super gratuita, tá, gente? O acesso é totalmente livre. Vocês não precisam pagar ninguém, pagar consultor nenhum, porque esse processo aqui está pronto.
quando você começa a navegar, ele vai te dizer como a plataforma funciona. A primeira sessão vai falar da volta à escola, e aí fala boas-vindas no retorno à escola. Aqui nessa sessão, você encontra orientações e ferramentas para o enfrentamento da Covid dentro da escola. Né? Tem material com diretriz para a secretaria, para os diretores, ferramentas, que é muito legal. Eu fiquei navegando no dia que foi o Ricardo, né? Renato. Que o Renato nos mostrou, me apresentou, ela é muito bem feita. Então, você vai ver que ela é dividida em sessões. A primeira sessão, pode baixar um pouquinho, Tamara? Eu vou colocar o link aqui no chat para todo mundo. Boas-vindas no retorno à escola. Depois, o que é importante? Quais são as habilidades prioritárias na BNCC? O ano letivo presencial vai ser mais curto. Né? É importante definir o que será priorizado pelo professor ou professora na sala de aula. Por isso, nessa segunda sessão, você tem acesso a um troço muito legal que chama mapas de foco, que dizem respeito às habilidades que devem receber maior atenção em cada etapa. E os marcos de desenvolvimento escolar que apresentam e definem momentos fundamentais do percurso escolar do estudante, dos anos iniciais até o ensino médio. Então, o que é isso? Se a gente faz, na volta às aulas, uma avaliação diagnóstica baseada na cabeça pré-pandemia, a gente vai fazer uma prova normal, tradicional, e a nossa tendência é reprovar os estudantes que tiveram muitos erros. E, às vezes, a gente está reprovando o estudante por erros que não são a prioridade do currículo. Então, tem que ter um conhecimento grande da BNCC para saber essa habilidade prioritária e para ver o que é o mapa de foco e o que é o marco de desenvolvimento escolar. Acho que a Gorete levantou a mão. Não foi a Gorete? Na verdade, Pilar, foi sem querer. Pode continuar. Tá bom. Agora a Gorete abaixou a mão. Tudo bem. Pode passar. Então, você tem essa segunda sessão com os mapas de foco, e aí tem a atividade de verificação da aprendizagem. Na educação, olha que texto mais certeiro. Não se enfrentam os impactos desta pandemia sem levar em conta a dificuldade de cada estudante. Se a gente lembrar, a educação integral, e é um outro tema que é meu tema de estudo, de reflexão, de trabalho, a educação integral não é tempo integral, tá, gente? É educação integral. A educação integral, ela tem como ponto primeiro conhecer o aluno. Conhecer cada estudante. Não é conhecer, saber o nome do pai e da mãe. Onde mora, como vive, qual a saúde, já reprovou, não reprovou. Muitas escolas fazem cadernos. A primeira vez que eu fiz isso numa escola de jovens e adultos, que eu trabalhava no ano 2000, talvez tenha sido meu último ano em sala de aula, a gente tinha um caderno da turma, cada professor era tutor de uma turma, então a turma que eu era responsável tinha 28, né, jovens e adultos, a gente ficava 3, 4 aulas do começo do ano em círculo, conversando. Então, eu anotava ali, Renato, tinha as perguntas que a gente devia fazer, e por que a gente fazia isso na frente dos outros? Para que os colegas e as colegas conheçam o seu colega. Ainda mais uma cidade grande, feito BH, né, esses alunos vinham de diferentes lugares da cidade, né, tinha uma que era empregada doméstica, 2 eram porteiros de hospital, então eles chegavam às 7 da manhã virados, porque eles saíam do trabalho, iam para a escola, depois iam para casa dormir. Todas essas informações me ajudam
a conhecer. Então, antes de qualquer coisa, tem que saber e preencher uma ficha que todos os docentes tenham acesso sobre cada estudante, do segundo ano ao terceiro ano do ensino médio, no caso de vocês, até o 9º ano, né? E aí, gente, olha aqui, nessa terceira sessão, estão disponíveis cadernos com atividades de múltipla escolha, do segundo ano até o final do ensino médio, nas áreas de língua portuguesa e matemática, que foram elaborados com base no mapa de foco e nos marcos de desenvolvimento. Essa atividade pode ser impressa, e a Cleo está aqui dizendo que ela já conhece a plataforma, já está cadastrada, e que o material é muito bom. E aí você pode imprimir, aplicar em sala de aula, e esses cadernos têm um material de apoio. Por quê? Eu preciso saber o que é fundamental para uma criança de 8 anos dominar para que ela possa seguir em frente. Ela tem que estar lendo, escrevendo um texto de 10 linhas, conhecendo mais de 500 palavras, tem uma série de coisas. Vocês vão avaliar isso, e em vez de reprovar, e eu acho que esse é a grande virada da nossa cabeça, no lugar de reprovar quem não acertou ou não está dominando aquilo, eu preparo um projeto para que ele aprenda. Ele segue junto com a turma, porque ser reprovado é ruim para a autoestima, desanima. O Unicef mostra, né, lá na busca ativa, que um dos fatores maiores de evasão é o fracasso escolar. Você é reprovado uma vez, 2, no terceiro ano de reprovação, você nem volta. Então, isso aqui te leva a conhecer, a fazer um projeto personificado a partir do resultado da avaliação. Por que é só português e matemática? As outras não são importantes? São muito. Mas vai ser difícil para vocês criar os mapas de foco, os cadernos de avaliação de todas as áreas. Então, esse projeto elegeu língua portuguesa e matemática, porque são 2 disciplinas que dão ferramentas para todas as outras. Se eu tenho pensamento lógico, se eu entendo fração, pode parecer uma bobagem, mas é uma das coisas que mais facilitam, peraí que meu brinco caiu aqui, a vida do estudante em matemática é ter a noção e o conceito de frações. Em português, é ler, entender o significado da palavra, então ele tem que saber usar dicionário, ele tem que saber o que é sinônimo, e ele tem que poder explicar o que ele leu. Aquelas perguntas de interpretação de texto, né, elas servem para isso. Assim, os 3 ursinhos, e aí tem uma pergunta que pode parecer ridícula, mas fala, quantos ursinhos? Porque isto é um primeiro passo para entender o texto. Então, nesta parte, vocês têm acesso a essa questão, porque quando vocês me pedem que querem discutir a questão da avaliação, a gente tem que pensar que a avaliação não pode ser descolada de todo o resto. E aí a avaliação tem que ter um cuidado na elaboração e um cuidado maior e não excluir a partir dela. Pode descer um pouquinho, Tamara? Aí, gente, tem as orientações pedagógicas, que é a 4ª sessão. Para que as dificuldades dos estudantes identificadas nessas atividades de avaliação, para que elas possam receber atenção, foram desenvolvidos materiais de orientação pedagógica que vão auxiliar no trabalho dos professores em sala de aula. Então, olha que legal. Você diagnosticou, avaliou, e ao diagnosticar, você identificou que era prioridade, e depois que você avaliou, você tem que ter um projeto pedagógico
para garantir que aquilo que não foi aprendido seja. E esse é vocês sabem, no Brasil, a gente trabalhou durante muitas décadas, praticamente o século XX inteiro, com a visão de que a reprovação era pedagógica. Quantas e quantas pessoas disseram, não, eu estou reprovando porque vai ser melhor para ele. Só que a gente reprovava, ainda se reprova muito no Brasil, mas eu me lembro de quando eu era professora, que ele era reprovado no conselho de classe quando ele não tinha 60% do total, então de 100 ele não tinha 60, tinha 56, 55, 50, o conselho de classe se reunia, o conselho de classe naquela época era só com professores e a coordenação, e o conselho de classe se reunia e definia para quem ia para frente e quem ia para trás, sem entender o que ele não tinha aprendido. Quando eu era vice-diretora, era uma escola gigantesca de 3 mil estudantes, 150 professores, era uma loucura. Tinha 100 funcionários, entre secretaria, auxiliar de limpeza, merenda. As mães, às vezes, me procuravam e falavam, professora, o Cauã foi reprovado, de novo. Ano passado, era o 6º ano, que a gente chamava de 5ª série, ele foi reprovado no 6º ano porque não sabia português. Aí, esse ano, professora, ele aprendeu português e foi reprovado em matemática. Ele esqueceu, esse caso é real. Ela ficou me perguntando, ela falou, ele desaprendeu? Será, então, que ele não sabia? Por que ele sabia matemática e agora não sabe mais? Essa é uma das maiores incoerências da avaliação. Neste dia que eu conversava com a mãe do Cauã, que também era auxiliar de serviços gerais da escola, e que tinha baixíssima escolaridade, porque ela não teve direito à educação garantido, eu não tinha resposta. O que eu ia falar? Não, ele sabia, mas depois ele não sabe mais. Ora, o que eu aprendo, aprendizagem significativa, é aquela que eu fico com ela. Quando eu aprendo uma coisa, aprendo de verdade, eu explico para os outros. Eu sei o que é. Ela me ajuda em alguma coisa. Se eu só estudei para fazer prova e depois esqueci, não se garantiu aprendizagem real. E esse é um debate que eu sei que é difícil fazer com professores e professoras, mas tem que ser feito, pessoal. Tem que ser feito, porque é uma das grandes causas da exclusão, da evasão e da desigualdade educacional. Se vocês sabem que um cidadão hoje que não completou o Fundamental 1, ou seja, não terminou o 9º ano, tem muito mais baixas oportunidades do que quem completou o ensino médio. E quem fez universidade, eu vi uma pesquisa em São Paulo uma vez, que dizia, você tem uma vaga que exige ensino médio, mas chega lá um candidato que tem ensino superior, é outra área até. É uma vaga para ser auxiliar administrativo, esse cara estudou contabilidade. A universidade nem precisa ser de ponta. A tendência do pessoal de recursos humanos é contratar esta pessoa que tem curso superior. Quando a gente expulsa e não garante que essas crianças e jovens terminem a educação básica, completando o ensino médio, de preferência na idade correta, o ideal é que todos os estudantes completassem o ensino médio com 17, 18 anos. Se eu não garanto isso, você vai aprofundar a desigualdade educacional e social. E aí aprofunda-se mais ainda essa desigualdade. Por isso é que eu acho que a gente tem que pensar assim, qual o impacto dessa decisão na vida do João? Não é assim, na vida daquela criança, desta específica que eu conheço. E aí, depois, pode baixar um pouquinho, Tamara?
Na quinta sessão, que eu acho que é o que pode ajudar muito vocês, tem o Guia da Ação Avaliativa. Até o final do ano, gestores e professores vão precisar saber como seus estudantes estão evoluindo em relação ao desenvolvimento das habilidades e competências previstas. Para isso, além das atividades disponíveis na plataforma, é importante elaborar e aplicar outros instrumentos avaliativos. E aí, nesta quinta sessão, a gente tem todo o material, né, que vai servir para todos os campos e áreas de conhecimento e que pode ser impresso. E uma outra dica, que eu fiquei navegando no site, né? Uma outra dica importante é fazer essa navegação, deixar esse site aberto com diretores, professores, coordenadores pedagógicos. Por quê? As pessoas vêm, não é chegar com ela impressa, mostra como é que pode ser. Se a escola tem internet, os professores podem sentar ali e, a partir daí, elaborar, né, esse manual de volta às aulas, que não é para garantir que as crianças fiquem na escola sem aprender, não é para não reprovar e pronto, não pode deixar aquele argumento. Mas se ele não for reprovado, ele não vai aprender nada. É incrível, porque eles são reprovados e continuam não aprendendo nada. E reprovar, depois de 1 ano e meio de pandemia, e vocês sabem, vejam bem, o Brasil foi o país que ficou mais tempo com as escolas fechadas, mais do que os países da África. Não tem sentido, pessoal. Na Europa, as aulas já voltaram. Mesmo com a variante Delta, tem dias que tem menos, tem dias que tem a distância, mas a escola é um espaço social, público e de direitos. Não dá para negociar direito. E os professores e professoras, que é a minha categoria, por isso que eu tenho muita autoridade para também discordar deles, os professores e professoras, primeiro nós temos que vacinar. Eu mesmo, em janeiro, né, participei de uma campanha na rede pela vacinação prioritária dos profissionais da educação. Quando eles praticamente estavam todos vacinados, mas sem os estudantes vacinados a gente não volta. Pessoal, é direito. Não dá para não respeitar direito. As crianças brasileiras pobres estão muito prejudicadas. Não as crianças de classe média alta, de ricas, porque apesar de terem uma escola muito careta, muito conservadora, mas elas têm internet banda larga maravilhosa, elas têm tablet, laptop, celular, né? E as escolas funcionaram direto. E quando foi a hora de voltar, foram as primeiras a voltar. Por quê? Que a gente vai ajudar a aprofundar o fosso da desigualdade no Brasil. Se a gente acha que a educação é um dos caminhos para diminuir a desigualdade, para dar mais oportunidade, nós não podemos deixar as escolas fechadas. Sem chance. E ter um projeto coletivo junto com as escolas, com os professores, né, em que isso seja apresentado, mas vocês podem tirar daí, né, o guia para o seu município. Ele não precisa ser igual, né, Ctrl+C, Ctrl+V. Ele pode ser uma inspiração. Mas tem que existir um projeto coletivo que o professor se veja, porque também você faz tudo lá na secretaria com a sua equipe, e chega lá com tudo pronto, não tem impacto, não tem legitimidade. As pessoas vão olhar e não vão se ver, não vão se reconhecer. Pode passar, Tamara, pode baixar. E o monitoramento, gente, que é a sexta sessão, é muito importante, porque você tem que saber
quem acessou, quem baixou material e quais os resultados que têm sido gerados a partir do uso ou dessa plataforma ou do que vocês criarem. Algumas coisas que eu vejo na educação, e eu já estou encerrando para a gente poder conversar, mas a gente, primeiro, não registra. Então, às vezes, a escola faz um projeto super legal, transformador em 2019, em 2020, é como se ele não tivesse existido. Ninguém escreveu sobre ele, ninguém refletiu o que deu certo, o que não deu, onde que a gente pode melhorar. E se o professor ou professora responsáveis pelo projeto sair da escola, o projeto acaba. Um marco profissional para a gente é ter um projeto escrito e de conhecimento de todos os profissionais da escola. Até o pessoal da secretaria da escola? Sim. Quem está fazendo o registro, fazendo toda a papelada das crianças, não sabe qual é o projeto da escola, né, ela vai partir de que ponto? O pessoal da alimentação também. O pessoal da alimentação tem que saber o projeto, porque vai ter um dia que, se o projeto é trabalhar com alimentação saudável, se lá dentro da sala de aula... Oi, alô? Alguém me chamou? Não, Pilar, acho que era alguém que entrou e estava com o microfone aberto. Tá bom. Se vocês têm um projeto de alimentação saudável e o pessoal da cantina, da cozinha, está fritando bife, fritando pastel, sei lá, fritando banana, né, no óleo, sabendo que eles podem ir para o forno, eles não estão envolvidos. Aí a professora vai falar com a diretora: ô, diretora, eu estou aqui trabalhando alimentação saudável. Isso também eu vi acontecer. E o pessoal da merenda e a cantina da escola continuam ou a vender ou a produzir coisas não saudáveis. Se tem que ter 30% da agricultura familiar na compra da merenda, e se isso for feito de verdade, o pessoal que prepara a alimentação tem que saber, tem que se envolver, porque aí eles se comprometem. E, gente, compromisso é tudo. Se eu não tenho compromisso, eu vou dizer para vocês, assim, eu fui chamada pela Fundação Itaú, conversei com a Tamara, eu sou assessora. Se eu não tenho compromisso, hoje, às 2:45, eu posso assim: Tamara, esqueci, marquei uma outra reunião em outro lugar e não vai dar para eu ir. A Tamara vai falar: porra, que falta de comprometimento. Compromisso, gente, é tudo. Às vezes a gente atropela, erra a agenda. Eu tive uns problemas no começo juntou um problemão pessoal com o começo do trabalho. Teve dias que eu nem lembrei, eu esqueci de várias coisas, mas tem uma coisa assim: você volta para o seu eixo, você volta para o seu foco, explica o que está passando e se comprometa. Compromisso é um compromisso na educação a partir de projeto. Eu não me comprometo com uma coisa etérea. Eu me comprometo em fazer com que esse projeto político-pedagógico que nós todos trabalhamos, né, seja executado e tenha bons resultados. Então, monitorar é importante, porque se na educação a gente não registra, a gente não consegue saber o que deu errado. E aí é importante registrar, avaliar, e avaliar, fazer uma autoavaliação, mas uma avaliação que a gente chama, né, de pares. Não é só a avaliação da secretária sobre a escola. Eu digo para o meu colega: fulano, eu acho que aquela hora daquele projeto que nós combinamos, você não seguiu. Vai dar problema? Vai. A escola, gente, é um lugar de conflito. Quando eu era secretária, tinha 190 escolas aqui em BH. E as diretoras eram eleitas por voto direto,
E elas reclamavam muito das relações pessoais. A gente fazia pesquisa, conversas, e qual é o maior problema da sua escola? Né? E eles diziam, e as relações pessoais. As relações pessoais são péssimas. Não, tem que ter relação pessoal e não dá para ser um paraíso, que só existe na Bíblia. Paraíso na vida real, gente, não existe. Tem os dias bons, tem os dias maus, né? Tem os dias mais ou menos, mas não dá para achar que as pessoas vão entrar na escola e todas vão se adorar. Não vão. Até em relação aos estudantes, tem uns que a professora X gosta mais, tem outros que ela gosta menos. Os estudantes vão ter problema entre eles. O que é que vai fazer a diferença? O gestor, seja da escola, seja da rede, que saiba administrar conflito. Não ter conflito é impossível. Você pega uma família que tem 6 pessoas e tem conflito, imagina uma escola que tem 20 profissionais. Tem a religião diferente, tem a raça diferente, tem o gênero diferente. Então, grandes problemas hoje, né, em salas de professores, por exemplo, brincadeiras machistas dos professores. Até um tempo atrás, eles faziam isso numa boa. Hoje tem professora que não admite. Aí ela fala, fulano, não admite essa conversa aqui. Esse mundo está muito chato, você é uma chata, aí sai, chama. Em vez de você, né, como diretora, tomar o partido de alguém, senta com os dois e conversa. A escola é um espaço de conflito e o que vai fazer a diferença é quem sabe administrar o conflito e não deixa virar confronto. Porque o confronto, eu defino pedestremente, é a porrada. Vai lá, sabe aquele pai que fala, se o menino mexer com você, vai lá e dá uma porrada na cara dele. O problema não resolveu. As pessoas vão ter medo. Eu não respeito quem eu tenho medo, eu só tenho medo. E aí, para ter essa volta às aulas, num momento tão delicado, um momento tão cheio de dúvidas, de medos, de incertezas, a escola tem que apresentar-se como um lugar seguro, como seguro sanitariamente, mas seguro em termos, né, de trabalho, e com uma diretora, uma coordenadora pedagógica que saiba liderar. Porque agora fazer o projeto político-pedagógico, tem que ser uma pessoa que tem paciência para dialogar. Avaliar como é que as crianças voltaram. Evitar que elas sejam reprovadas. Mudar os métodos pedagógicos e mudar a forma de dar aulas, para que as crianças possam estar presentes fisicamente ou não, mas mantendo o vínculo com a escola. Uma das pesquisas legais que eu vi, acho que foi da Unesco, que eles... Por que essa escola não teve praticamente nenhuma evasão e por que aquela teve muito? E uma das coisas que eles concluíram é que foram escolas que mantiveram o vínculo. Então, tem um diretor de escola que pega um carro da secretaria, põe todos os exercícios lá dentro e vai de casa em casa, com máscara, com álcool gel. Né? Outro dia a gente estava numa reunião com um ADE do Piauí, né, Tamara? E um dos secretários falou que ele, quando foi na casa dos alunos, para entender por que eles não devolviam o exercício impresso, ele entendeu na hora que ele pisou na porta. A casa era de chão, animais domésticos, como galinha, cachorro, tudo transitava ali. Pai e a mãe eram analfabetos, não podiam ajudar. O menino não tinha uma mesa para apoiar, então ele fazia no chão. O exercício ficava sujo, ele não tinha quem perguntar as dúvidas, e isso mudou a ideia, né, desse secretário sobre como fazer esse trabalho. E aí, quanto mais vocês conhecerem e quanto mais vocês se assumirem sem medo de que vocês são as lideranças do município,
e que se vocês juntos criam um grupo de estudo, um grupo de formação, eu mesmo disse no encontro da semana passada, na reunião de líderes, né? Eu estou super disponível para discutir educação integral, para discutir essa questão do ensino híbrido, porque a gente vai ter que ter um apoio para enfrentar isso tudo. E quanto mais vocês tiverem apoio, mais fortes vocês chegam para desenhar esse projeto de volta às aulas. Eu queria abrir agora para ouvir, inclusive eu vi experiências de vocês, gente, do que vocês já fizeram, que vocês acham que está dando certo, que não está, e insistir que vocês naveguem, a Cléia já está inscrita, mas naveguem nesse site, se inscrevam, porque ele é muito bom. Ele não é pouco bom, não, ele é muito bom. Eu queria aqui aproveitar e ressaltar que antes mesmo da pandemia, já era importante, né, o monitoramento, o acompanhamento da aprendizagem. E o mapa de foco já era um instrumento muito bom, que com todos os professores com os quais a gente tentava apresentar os mapas de foco da BNCC, ficavam encantados, porque eles diziam que facilitava o trabalho deles. O professor não precisava ficar tentando descobrir qual era a dificuldade do aluno e como fazer essa intervenção. Com a pandemia, essa preocupação aumentou ainda mais, né, Pilar? E o bacana foi que várias outras iniciativas, então eu até coloquei aqui para vocês a Fundação Lema, o CAED, o BID, o Itaú Social, Fundação Roberto Marinho, Instituto Ayrton Senna, todos se uniram e criaram uma plataforma mais ampla, porque entendem que no meio de tudo isso vem a elevação assim, absurda do volume de trabalho de vocês, dos professores, coordenadores pedagógicos. Então, pensou-se numa ferramenta mesmo para apoiar a identificação das fragilidades, dos déficits de aprendizagem, formas de intervenção e formas de acompanhar. Então, assim, bacana a professora Pilar trazer essa ferramenta, porque a gente tem muita tranquilidade de saber que ela vai ajudá-los muito, especialmente nesse período de retomada das atividades presenciais. E aí, gente? Quem quer começar? O Cláudio não tinha se apresentado. O Cláudio quer se apresentar? Estou vendo uma carinha nova aqui, ó. Abre seu som, Cláudio. Ainda está fechado, Cláudio. Clica no microfone aí. Se quiser digitar no chat, não sei se você está com problema no seu áudio. Enquanto o Cláudio resolve a questão do som, José Arimateia. Tudo bom, José? Oi. Oi. De onde você é, José? Sim, eu sou de Apicuaçu, do Maranhão. Apicuaçu? Apicuaçu, interior do Maranhão. É desse arranjo, né? Isso. E você é o secretário? Não, eu sou coordenador de uma escola, né? E como é que está a volta às aulas lá? Olha, a volta às aulas lá na nossa escola está nesse mesmo sentido, né? A gente com muita dúvida, com muita ansiedade ainda, né? Do que a gente está retomando, mas a gente está tentando, está levando aí nesse modelo híbrido, né? Que está o retorno. Então, mas a gente percebe ainda nos pais muita dúvida ainda, muita ansiedade, mas a gente está fazendo o possível para que as crianças possam se reintegrar, não é?
se reintegrar e não perder esse foco da aprendizagem, mas é um momento ainda muito difícil, né? Mas, assim, com essas orientações aí de vocês, vai nos ajudar muito e é muito importante, né? Mas nós estamos, assim, também fazendo parte dessa retomada, né, digamos assim, para que a educação ela possa acontecer, ou reacontecer, e ela possa continuar, né? Então, é isso. Arimateia, vocês já estão tendo aula presencial nas escolas? Sim, nós estamos tendo já em algumas turmas, né? Não 100%, mas metade da turma, a gente está começando essa retomada, né? Começamos aí no mês de agosto, com o segundo e o quinto ano, segundo, quinto e o nono ano, e agora, no mês de setembro, a gente inseriu mais 3 turmas, e assim a gente está fazendo gradualmente a retomada da volta desses alunos na sala de aula. Assim está acontecendo aqui no município. Muito bem. Cláudio, já conseguiu abrir seu som? Não, né? Ainda não. Pode estar com problema aí no seu Nós ouvimos aplicativo. aqui que a Cléa já usou, que ela já tem feito uso. Talvez valha uma fala dela, né? Contando um pouquinho da experiência. Cléa, Cléa. por aí? A Cléa está aí, gente? Estou. Cléa, como é que foi o uso? Como é que vocês usaram essa plataforma? Na realidade, eu conheço a plataforma porque eu trabalhei na elaboração do currículo aqui do Estado do Maranhão. Eu trabalhei com o componente de ciências, né? E eu fui uma das redatoras. E aí, assim, em 2020, como a gente tinha que implantar o currículo e aí ocorreu a pandemia, a gente vinha com esse estudo, no caso, porque a gente tem um grupo. Mas aí não deu para a gente fazer esse trabalho. Mas, assim, eu vejo que precisaria... não que fosse uma formação para os professores, porque a maioria dos professores, eles não têm conhecimento desse material. E como a gente tem que ter uma leitura, um estudo, como foi falado, para que a gente coloque disponível para eles, porque a partir do momento que eles conhecerem, eles vão ver a facilidade do trabalho com ele, entendeu? E assim, eu estou até aqui, nas nossas mãos aqui, cópias, né, da área das ciências da natureza, e aí eu estou relembrando aqui, né, que a gente começou esse estudo, mas aí com a pandemia, aí a gente deu uma parada. Mas é um material excelente, ele precisa ser mais divulgado, né, para as redes, para que a gente possa aproveitar, porque assim, de uma facilidade, e porque também precisa ser compreendido, porque a gente tem que fazer esse estudo. E assim, os professores se acarretaram tanto nesse período que a gente ficou remoto, porque era tanta atividade, né, que a gente mandava. No ano passado eu estava em sala de aula, e aí a gente começou a mandar as atividades para os alunos no segundo semestre já, mês de agosto, setembro, por aí assim. E aí a gente só fazia mesmo as atividades quando não era xerocopiada, a gente não utilizou, ano passado não utilizou a questão tecnologia, digitado por WhatsApp, não. Até porque aqui o nosso município ele tem um sério problema em relação à internet, então a gente usou mais impresso. Mas assim, esse ano não, esse ano a gente já iniciou de forma remota
mandando as atividades semanais, aí os alunos recebem, fazem as atividades, retornam para a escola. A gente optou semanal, para que o professor possa, pelo menos, ter uma ideia de como está a situação da criança, que por vezes a gente nem consegue fazer esse diagnóstico, a gente não sabe realmente quem foi que fez o trabalho, se foi o pai, se foi a criança, tem esses detalhes. Mas, assim, agora a gente está com o nosso retorno, né, semipresencial, vai iniciar agora, esse mês de setembro, e aí a gente está tentando, né, a gente vai ver as possibilidades das escolas também, porque aqui o nosso município é um município pequeno, aí a gente tem muitas questões ainda, questão de estrutura, de escolar, mas a gente está buscando esse eixo, essa forma de trabalho para dar seguimento e ver o que a gente pode aproveitar realmente das nossas crianças, porque está complicado. Cleia e Tamara, eu acho que uma sugestão é vocês fazerem uma reunião do ADE dos Guarás para desbravar essa plataforma. Eu até posso ajudar, mas o Renato pode também, às vezes, indicar alguém do próprio CAED, né? Para que vocês tenham um grupo para esmiuçar, né? E ver o que se aplica e o que não se aplica para vocês. No ano passado, a gente ofereceu essa formação, mas olhando só os mapas de foco, né? Então, agora teria que envolver a plataforma como um todo, isso. Mas a gente fez exatamente por isso, mas a plataforma tem uma mesma funcionalidade que é muito interessante para o professor, para os coordenadores pedagógicos e para os secretários, que é a avaliação periódica. Você pode repetir, utilizar os cadernos e repetir, rodar novamente esse processo de avaliação para você poder comparar isso. De tempos em tempos, se aquele aluno, naquele item da base, né, aquele item de aprendizagem, ele melhorou, ele avançou, ou se ainda não, você intervir novamente. Acho que vale pensar nessa formação para os secretários terem essa visão e disseminarem, acho que fica registrada essa questão. E importante registrar que, assim, principalmente os secretários que estão aqui, esse é um momento também muito preocupante, porque a gente vê muitas empresas, né, Pilar, se aproveitando desse delicado momento e venderem produtos, sistemas de avaliação, e fica todo mundo desesperado, especialmente os municípios pequenos, que ficam ali naquela sensação de fracasso. A gente não consegue, a secretaria não tem dinheiro, mas eu acho que a gente já tem muitas iniciativas boas, gratuitas, disponíveis. Parece até que a gente é da plataforma, né, Pilar? Mas a gente não é. Não. A gente só acredita que é um caminho muito, muito, muito potencial e gratuito, né, gente? Então, acho que é um cuidado também de pensar nos municípios, especialmente os pequenos, que diante de uma situação dessa, não tem condições de fazer um investimento, e quando fazem um investimento de contratar uma empresa de avaliação, o faz muito no risco, no escuro, porque nem sempre é a melhor qualidade. E eu fui num encontro uma vez em Bogotá, eu acho, que era sobre todas as experiências de avaliação da América do Sul. E aí só não estavam as Guianas, que eu chamo, mas os outros países estavam todos, Brasil, Uruguai, Paraguai, Parará. E era uma quantidade de avaliação, todo mundo avaliava, o Brasil fazia prova Brasil, IDEB, tarará, e aí o cara que coordenava o debate perguntou, gente, com tantos dados, tanta avaliação, por que não melhora? Porque, na verdade, a gente não usa estes resultados para mudar a nossa prática. É isso, né, gente? Pode parecer uma bobagem, mas eu avalio, descubro o que não está indo bem e continuo a fazer o mesmo trabalho. Ou eu avalio, descubro
que a criança não aprendeu, reprovo ela e continuo fazendo o mesmo trabalho. Se o processo é de ensino-aprendizagem, quem não aprendeu tem alguém que não soube ensinar, ou não conseguiu dialogar direito com aquela criança. Então, eu acho muito importante que a gente saiba usar a avaliação. O que se vende para os municípios, isso sempre me preocupou, porque a gente tem tanta coisa para gastar, tanto para investir, e aí eu chegava no município, professora, a gente comprou tal coisa, de tal lugar, de tal não sei o quê, mas melhorou a aprendizagem? Melhorou o seu IDEB? Não melhorou? Então, pois é. Aliás, quando lançou o primeiro IDEB em 2007, que era referente a 2005, o município com pior IDEB, o IDEB era 1,4, era um município de Sergipe, e o prefeito pediu uma audiência com o ministro me chamou, e o prefeito era um cara sério, super bem intencionado, honesto, e aí ele começou a falar: ministro, tudo que me oferecem para a educação eu compro, tudo. Eu comprei isso, ele fez uma lista. Ele falou: como é que não resolve? Primeiro, porque os professores não sabem usar, não foram consultados, não tem a ver com o projeto e os problemas na hora. E essa volta agora, você tem que também ter um diálogo profundo com os professores e professoras para perguntar como é que eles estão, o que eles acham que a gente pode fazer para recuperar as crianças. Vocês sabem que o Banco Mundial prevê que a gente vai ter um retrocesso no Brasil na educação de 20 anos. Ou seja, que a gente vai voltar aos índices de 2001, em que já havia um trabalho sério, porque o ministro da Educação do Fernando Henrique foi o Paulo Renato, ele ficou 8 anos, eu tenho uma crítica, porque ele só focou no ensino fundamental, mas fizeram muita coisa. Essa base de dados, essa base de avaliação, mas mesmo assim, tinha dificuldade de financiamento, o Fundef virou Fundeb, mas eles criaram o Fundef, que foi o primeiro fundo. Então, quando você olha essa caminhada, você fala: nossa, vai voltar tudo lá para trás, criança fora da escola, não aprendizagem, nós não podemos deixar. E essa é uma ação que está na mão da gente. É por isso que eu acho que é tão importante essa rede de colaboração e esses encontros de diálogo, porque são vocês que têm, né, as ferramentas possíveis para garantir que os professores se sintam seguros, que as crianças voltem e aprendam. Porque só voltar, gente, não resolve. Pilar, a gente está quase chegando no finalzinho, mas eu fiquei bem intrigada. Ou você explicou tudo muito bem, falou muito bem, e todo mundo entendeu tudo, ou essa turma do Maranhão está muito tímida, viu? Então, eu estou com... Eu acho que é a segunda opção, viu? Boa tarde, professora. Parece Boa tarde, Ana Cleide. Tudo bom? Tudo. Melhor agora. Então, deixa eu falar um pouco da experiência de Cedral. Aqui em Cedral, a gente já iniciou de forma híbrida desde o mês de agosto, mas antes nós tivemos uma preocupação em estruturar algumas escolas e fizemos um plano de ação para que contemplasse as aulas híbridas de forma escalonada, de forma que nós temos 17 escolas. Deixa eu chamar a Cleide aqui. Todas já retornaram. O sexto ao nono é uma semana sim, outra não. E educação infantil e primeiro ao quinto ano, a gente formou turmas A e B, sendo que na primeira semana a turma A, 3 dias, e na segunda semana a turma B. Então, a gente iniciou de forma bem mais tranquila, dessa forma,
Só que, diante dessa experiência que já está aí há um mês, a gente já está percebendo que os alunos já querem voltar, a turma toda para a escola, e aí a gente já está analisando aqui essa volta. Eles já querem estudar de forma semanal, não 3 dias na semana, que está pouco, eles estão achando que é pouco. Então, a gente já vai analisar sobre esse aspecto. E eu gostei muito dessa plataforma aí de o apoio à aprendizagem. Obrigada aí por essa plataforma. A gente vai fazer um estudo. Inclusive, eu já partilhei aqui no grupo dos gestores, para que a gente possa estar compartilhando com os professores. E também a gente se preocupou muito com as formações continuadas. A gente, mesmo em meio à pandemia, o município já ofereceu mais de 20 formações continuadas para os professores da rede, desde a educação infantil, língua portuguesa, matemática, até educação física, já teve formação. Então, a gente está tentando retomar o trabalho na educação de Cedral dessa forma. Muito legal, muito bom. Ana, essas formações, como é que vocês fazem? Vocês contratam uma pessoa de fora, é a própria rede que se organiza, eles que pedem? Não, é o município que contrata uma empresa que oferece as formações continuadas, e a gente escolhe os professores para vir dar a formação. Tá, e essa empresa oferece as formações como a partir do que vocês pedem? Exatamente. E as pessoas que vão aí são pessoas de fora? São pessoas de fora. E a gente seleciona o grupo de professores. Para que não possa aglomerar, a gente seleciona por grupos. E aí nós já tivemos mais de 20 formações continuadas aqui no município. Isso e o resultado? Facilitou bastante para que os professores pudessem retornar às suas aulas de forma mais tranquila, mais preparados. E o resultado, você acha que está sendo bom? Assim? Está sendo bem positivo, eles estão gostando muito, porque começar do nada, né? Ninguém consegue iniciar de forma sem um preparo, né? Sem esses conhecimentos necessários para que a gente possa voltar de forma mais tranquila, mais preparada. Isso mesmo. Eu acho que o Cláudio agora consegue falar, né? Não consegue, Cláudio? Consegue. Consigo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tá. Sou Cláudio, de Guimarães. Cláudio Júlio. Tá Você é professor, Cláudio? Eu sou professor, mas desta escola do município eu sou supervisor escolar. Bom? E como é que está a volta às aulas aí? Então, nós já conseguimos voltar, estamos nos organizando. Aqui é de 6º ao 9º, ensino fundamental, as séries finais, né? E nós dividimos aqui, turma de 15 alunos, por exemplo, dividimos em 2, e aí eles vêm de forma alternada, dia sim, dia não, cada uma da metade dessa turma, e está funcionando muito bem. Só que a gente também fez uma outra coisa interessante. De acordo com o que a gente observa e a necessidade do 9º ano, que vai estar saindo para o ensino médio no próximo ano, a gente já os trouxe direto, eles vêm durante a semana toda. Os outros vêm de forma alternada, do 6º até o 8º ano, entendido? Isso já preocupado para que eles adquirem uma bagagem melhor e maior para encarar o ensino médio do próximo ano. Mas assim... Cláudio, sim, como é que está a adesão? Eles estão voltando mesmo? Tem muitos que não voltaram. Como é que está essa relação com a escola? Sim, poucos são os que ainda não voltaram. A aceitação está muito boa,
né? Muito boa mesmo. A gente tem visitado algumas famílias onde os alunos ainda não estão frequentando, para conhecer a realidade, saber o motivo pelos quais eles ainda não vieram. E a partir do momento que a gente faz a visita, que a gente detecta algumas razões ou motivos pelos quais eles não estão vindo, aí praticamente eles passam a vir para a escola. Mas está muito boa a volta deles aqui para a escola. Alguns ainda não vieram, realmente, mas a grande maioria já estão frequentando, graças a Deus. Tá? Muito que bem. Eu queria aproveitar, primeiro, agradecer por esse momento e parabenizá-los, né? Algumas coisas que a senhora colocou me chamam bastante atenção, né? Quando a senhora fala, deu o exemplo do secretário que visitou algumas casas e se deparou numa família muito humilde, muito simples, e que, a partir dali, com o conhecimento daquela realidade, ele pôde ver os motivos pelos quais as crianças ou a criança não levava suas atividades. Então, quero dizer que isso é muito importante, a gente faz isso, a importância da gente realmente conhecer a realidade das nossas crianças, dos nossos alunos, até para que a gente possa ter um outro olhar, né? Um outro olhar sobre o nosso alunado. Que é muito fácil ficar rotulando, fulano de tal é isso, aquilo, outro. A gente, é preciso, e principalmente agora, nesse momento que estamos vivendo, que vamos vencer, com certeza, mas é preciso que a gente regace as mangas, regace as pernas da calça, e que a gente faça além do que a gente já vem fazendo. Se não for desse jeito, a gente não vai ter o êxito que realmente é preciso que se tenha. Sabemos que não vamos recuperar, eu penso assim, o que se foi perdido, mas a gente precisa amenizar, pelo menos um pouco, diante dessa realidade que todos nós estamos passando. Toda essa desestruturação em nossa sociedade, em todos os setores, né? Então, é um desafio enorme. Sabemos que a educação sempre foi desafiadora, e agora está vindo com uma forma assim, mais forte ainda. E nós precisamos vestir a camisa não só de forma, digamos assim, só do faz de conta, mas é de verdade mesmo. Precisa. Outra coisa, quando você diz usar a avaliação, em relação à avaliação, claro, se o meu aluno ficou reprovado, não passou naquela avaliação, a gente precisa reavaliar nossas posturas, eu, enquanto professor. Se o aluno não aprendeu, será que a culpa está só nele? Será que eu também não tenho uma parcela de culpa naquele não aprendizado do aluno? A gente precisa. E não ter medo do aluno avaliar o nosso trabalho, ou dos próprios pais nos avaliarem. Eu gosto de fazer comparações. Por exemplo, quem está lá no jogo, está lá dentro do campo jogando, ele não percebe, de repente, onde ele está falhando. E quem está observando, ou através da televisão, ou lá no estádio mesmo, talvez seja mais fácil para observar onde está o erro. E se a gente não for humilde o suficiente, dizer assim, não, o que vocês estão achando da minha aula? Avaliem, para que a gente possa estar melhorando, crescendo lá em cima daquela falha que nós cometemos, tá certo? Então, assim, estou gostando e a gente precisa estar junto. Dar um abraço aí a todos os colegas, Ana Cleide, minha amiga lá de Cedral, e os demais também. Tá bom? Boa tarde. Cláudio, tem essa fala sua que a gente tem que ir além do que a gente já fazia, é muito boa para nos inspirar, né? A gente fazia muita coisa, mas tem que fazer mais ainda. Muito bom. Muito bom. Cláudio, fiquei encantada com a tua fala. Eu queria dizer que é muito bom para nós aqui, a gente está olhando dessa forma que você falou, né, Cláudio? Olhando o time de futebol em campo, e a gente consegue, nessa conversa aqui, enxergar algo muito legal além dessa conversa,
que são redes municipais, escolas, representantes de escolas, professores, supervisores escolares de municípios que, embora estejam no mesmo território, alguns são muito distantes, né? Já tive aí, isso. Sei que do primeiro município depois do ferryboat até Serrano do Maranhão é chão. Então, essa é uma oportunidade muito importante de vocês conseguirem enxergar o que está sendo a realidade dos outros municípios, que é muito parecida, né? Não é muito diferente, os problemas só estão mudando mesmo de lugar, mas são os mesmos. Mas conhecer as estratégias, né? A Ana Cleide compartilhou a experiência dela, a Cléa, isso é muito, muito legal. Então, que fique aqui a mensagem de vocês tentarem fazer essas conversas mais vezes, provocar os secretários do ADE dos Guarás para promoverem esses debates. E tem algo muito importante, embora alguns municípios tenham essa contratação de formações, né, como o município da Ana Cléa, acho que é Guimarães, se eu não estou enganada, usem aquilo que vocês também têm aí no território. Tem muita gente boa, tem muita gente que se formou fora, muito capaz, gente que já trabalhou no MEC, gente que já trabalhou em instituições do terceiro setor, que estão aí no território, e a gente às vezes busca fora, né? A gente importa. Então, essas conversas como a que a gente teve hoje ajudam a gente a identificar também essas pérolas que a gente tem no território e aproveitá-las. Então, Pilar, acho que agora é a deixa para a gente se despedir, né? E com vontade da gente fazer isso aqui de novo. Pessoal, eu gostei muito, eu tenho repetido isso sempre, eu estou muito à disposição para conversar com vocês, discutir formação, e dentro do projeto da rede, tá? Então, não é uma coisa que tem custo, não, porque é dentro desse projeto. Então, se vocês quiserem, a Tamara olhos e ouvidos de vocês, então, conversem com ela, e eu tô aqui para ajudar. Eu esqueci de deixar meus contatos, mas eu vou colocar meu e-mail e depois eu fico tentando diminuir minhas apresentações e acabo cortando coisas. Mas esse é meu e-mail e o meu Facebook também, tudo é Pilar Lacerda, tá, gente? Facebook, Instagram, alguns com @ antes. Estou muito à disposição, parabéns e sucesso, tá? Olha, o presidente entrou e está em trânsito. Queria aqui aproveitar, ele deve estar nos ouvindo, dizer que todos os secretários ODE dos Guarás têm um formulário, caso eles queiram repetir diálogos como esse, e vários temas, né? A professora Pilar, ela é polivalente, é óbvio que não é tudista, ou seja, não fica na superficialidade das coisas, mas ela é polivalente, então ela traz reflexões sobre ensino híbrido, avaliação, como foi o dia de hoje, trazer algumas reflexões sobre metodologias, mobilização de equipes. Então, tem vários temas que, se vocês sentirem necessidade de repetir essa conversa, fala com o Jorge, fala com as secretárias, fala com a Gorete também, para a gente poder fazer novamente, mas fica aqui o nosso muito obrigada por esse momento. A gente vem tentando promover um diálogo e sai cheio de reflexões maravilhosas para seguir em frente. Obrigada, boa tarde. Oi, Jorge. Boa tarde. Jorge. Oi. Eu, na verdade, já estava, só que eu estava acompanhando sem a câmera ligada, que eu estou em trânsito, saí do ferryboat e agora estou aqui no trânsito. Mas eu participei praticamente de tudo. E eu tenho a agradecer a professora Pilar, a Tamara,
por nos facilitarem esse momento rico demais. Quando nos foi proposta a ideia, a gente pensou exatamente nessa questão da avaliação, nesse contexto de pandemia, porque urge isso. Nós estamos assim num tempo tão, eu diria, perigoso, tão danado, mas assim que a gente está retomando. Porto Rico, por exemplo, hoje está retomando as aulas presenciais, mas nós estávamos trabalhando esse tempo todo remotamente, com os professores entregando atividade, assistindo pedagogicamente os alunos, e hoje a gente retoma. Na sede de forma escalonada, uma semana nós dividimos as turmas por ter um maior número de alunos, mas na zona rural, integral mesmo, né? Integral eu digo direto, não integral ainda, que nós ainda vamos fazer experiência do ensino integral, mas eu digo as turmas completas. Mas assim, nos inquieta bastante a forma de avaliar, como os professores estavam avaliando, todo mundo foi pego de surpresa nesse período, o que avaliar, como avaliar nesse período. Então, é bem complicado, mas assim, a professora Pilar nos ajudou bastante a clarear, a iluminar as nossas ideias, né? Eu acho que isso foi muito interessante, e tenha certeza, professora, nós vamos precisar mais sim, nós vamos estar buscando. Então, nós estamos aí com algumas demandas, inclusive com o novo Fundeb. Nós estamos, hoje mesmo, estava alinhando eu, Gorete, Eliedene, a questão de um profissional para falar para nós, no nosso ADE, sobre o novo Fundeb, que está tirando o sono da gente, está dando dor de cabeça. E a gente vai cumprindo, assim, o nosso dever. Amanhã eu estou em São Luís, porque estou viajando na madrugada para Brasília, para o fórum da Undime, né? Eu sou um dos delegados do Maranhão e vou a esse fórum. Então, para ver o que tem, o que nós podemos fazer, preparando também para as conferências, e assim a gente vai caminhando. E eu tenho a agradecer aos companheiros do ADE dos Guarais. Eu até tomei a liberdade de passar o link para outros municípios que não são do ADE, mas que também precisavam ouvir isto. Alguns até participaram, né? Então, muito obrigado aos companheiros, obrigado mais uma vez à professora Pilar, obrigado a Tamara, obrigado a essa iniciativa que vem nos ajudar, vai nos ajudar, está nos ajudando bastante na nossa gestão educacional.